Hoje pela manhã, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou por unanimidade o relatório que apresentei em relação ao salário mínimo, o PLS 416/2019, de autoria do ex-senador Lidberto Farias. E quando fiz a defesa lá, só expliquei, senhor presidente, que essa proposta não muda em nada a política salarial que é adotada no país a partir do governo Lula e Dilma. Eu trato da questão do salário mínimo desde que cheguei, há 32 anos atrás. E reconheço que avançamos. O salário mínimo valia $60. No governo Fernando Henrique chegamos aos $100. Me lembro que na época o presidente disse, enfim, Paim, tu chegou nos 100 paíns. E ele realmente sancionou, atingimos aos $100. Depois, montamos, na época que Renan Calheiros era presidente do Congresso, uma comissão especial composta de senadores e deputados. Viajamos o país e construímos uma proposta da inflação mais PIB. Na verdade, eu como relator na época, coloquei a inflação e o dobro do PIB. Mas sabia, claro, que o espaço era para negociação. E isso que aconteceu mediante um amplo acordo com as centrais e o governo, na época, chegamos à conclusão que seria palatável, razoável, a inflação mais o PIB. Nesse período, o salário mínimo sai dos ditos em torno de $100 e chegamos a $300. Chegou até um pouco mais de $300. Fiz essa retrospectiva lá na Comissão de Assuntos Sociais e mostrando que é um grande erro do governo atual querer tirar essa política que vigorou durante esse período todo de praticamente 10 anos, que se isso não tivesse acontecido, o salário mínimo estaria hoje em torno de R$550, e quando que o valor hoje é em torno de R$1.000, 988, se eu não me engano, reais. Por isso, presidente, que eu, ao fazer a defesa, o fiz com muita convicção. Os senadores entenderam e espero que lá no debate que teremos também na LDO, a gente consiga garantir essa proposta. Esse projeto vai agora para a Comissão de Economia, onde eu também sou relator de um outro projeto lá, de política de salário mínimo na mesma linha, que, se não me engano, o autor é o senador Humberto Costa, e que também relato e farei a mesma defesa. É inadmissível, senhor presidente, que a gente tenha que permitir que esse Congresso, que foi renovado, ande para trás. Vai ser um enorme retrocesso se nós não mantivermos pelo menos essa política. Eu não estou muito animado com o PIB, confesso, mas eu acho que é razoável a política. Se o PIB cresce, esse é o aumento real, seja 1%, seja 2%, seja 1,5%, e se não tiver PIB positivo, não terá aumento real. Então é uma proposta muito equilibrada. Toda a perspectiva que a gente está vendo pelos analistas e pela própria imprensa é que a tendência, nos próximos anos, nós caminharmos para o PIB negativo. Eu gostaria que fosse o contrário, tanto que eu estou deixando essa política de inflação mais PIB, entendendo que um dia o PIB voltará a crescer. Senhor presidente, lembro eu que quando eu viajei o país na construção de uma política de salário mínimo, me acompanhou na viagem o IBGE, o IPEA, a Fundação Getúlio Vargas, representante dos trabalhadores, dos empresários, do próprio Ministério do Trabalho, todos estavam presentes nesses debates. Me lembro que na mesma época havia uma preocupação dos municípios e nós fomos e defendemos a aprovação da PEC 285 de 2005 para aumentar o fundo de participação dos municípios. É importante que a gente diga, num momento como esse, que esse país é um dos 4 países da maior concentração de renda do mundo, senhor presidente. Pode ser assustador a gente ter que dizer, e eu vou dizer aqui, quando você aprova uma política de elevação do salário mínimo,
você de forma direta ou indireta está beneficiando 80% da população brasileira. Porque quando você eleva o salário mínimo, você de imediato beneficia os aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo. De imediato você beneficia aqueles que têm carteira de trabalho assinada que ganham o salário mínimo. E você beneficia também aqueles milhões que estão no mercado informal, que chega a mais de 50 milhões, que também depende e tem como referência o salário mínimo. Por isso, senhor presidente, eu digo também que com a elevação do salário mínimo, todos ganham, porque aumenta inclusive a receita, senhor presidente. Nas prefeituras, o comércio vende mais gente trabalhando, produzindo, comprando e, consequentemente, os que vendem lucram. Dou um dado mais preciso, né? O salário mínimo hoje é R$ 998. Se não tivéssemos essa política, seria R$ 573. Portanto, temos em nossas mãos a possibilidade de permitir que essa política positiva de distribuição de renda, que beneficia também deficientes, aposentados e pensionistas, aqueles que não têm nenhum tipo de benefício, mas que via a LOAS também são beneficiados. Os problemas no nosso país, todos sabemos que são enormes. O Banco Mundial aponta que o Brasil tem 43,5 milhões de pobres, em torno de 14 milhões de desempregados. Tudo isso, e nós estamos aqui brigando para que não revoguem a política de salário mínimo num país onde os lucros dos bancos por ano estão ultrapassando a sigla dos 100 bilhões de reais. Repito, estamos entre os 6 países com maior taxa de juros do mundo. Algo está errado. Poucos continuam tendo muito e muitos continuam tendo pouco. Estamos, digo eu repetidamente, mas é importante, estamos entre os 4 países de maior concentração de renda do mundo e queremos diminuir o salário mínimo, que está sendo proposto é isso. Não aceitar que a política que está sendo aplicada hoje, de inflação mais PIB, se mantenha. Repito, acabar com a política de valorização do salário mínimo, que está dando certo. Eu repito e afirmo, eu não conheço um único empregado, senador Tamari, senador Cajuru, senador Humberto Costa, senador Álvaro Dias, senador Antônio Anastasia, eu não conheço um único empresário no país que reclama do salário mínimo. Eu não conheço um. Eles reclamam do imposto de contribuição, reclamam do governo, reclamam dos juros, mas não reclamam do salário mínimo. E por quê? Que o governo atual insiste em querer reduzir o valor do salário mínimo, que é uma redução. Enfim, nós temos que ter um olhar firme, claro, corajoso, respeitoso e solidário para o Brasil real. O Brasil real é diferente do Brasil oficial. Precisamos de diálogo, tolerância, equilíbrio, olhar para o próximo numa linha de fazer o bem. Espero, enfim, aqui eu termino exatamente nos 10 minutos, que o Congresso Nacional mantenha a política de salário mínimo. É o mínimo que o nosso povo pede. Acredito que podemos melhorar e muito a vida da nossa gente, desde que cada um de nós assuma a sua responsabilidade.